trazendo para você pesquisas. Isso, no plural, são 4 capitais. Lembrando que nós estamos apenas 3 meses da eleição. Ou seja, um retrato hoje mostra o início dessa reta final da pré-campanha, campanha para as capitais no país. A gente começa com São Paulo, onde os números são os seguintes. Primeiro, vamos para a ficha técnica. A pesquisa é do Instituto Datafolha. Foi feita com 1.092 eleitores. De 2 a 4 de julho, terminou ontem. Está quentinha. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança de 95%. O registro é o SP 001178/2024. Vamos então aos números. O desempenho dos pré-candidatos neste momento. Vai lá, Franci, me ajuda. Intenção de voto estimulada para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, MDB, 24%, atual prefeito. Guilherme Boulos, PSOL, 23%. O apresentador José Luiz da Atena, PSDB, 11%. Pablo Marçal, PRTB, 10%. Tabata Amaral, PSB, 7%. Maria Helena do Novo, 5%. Kim Kataguiri, União Brasil, 3%. Tem mais, vamos ver. Segue, Franci. Altino, PSTU, 1%. Ricardo Senese, Unidade Popular, 1%. João Pimenta, PCO, 1%. Fernando Fantauzi, DC, 1%. Branco, nulo ou nenhum, 10%. E não sabem ou não opinam, 3%. Aí os números da Datafolha para a Prefeitura de São Paulo, que mais lhe chama a atenção, Osmando? Continuou me chamando a atenção o fato de que o Ricardo Nunes não tem apresentado um crescimento significativo, mesmo depois da entrada direta do Bolsonaro, com a indicação do vice, e que há no mesmo campo de ideológico do Ricardo Nunes, o Datena, a Tabata e o Pablo Marçal, que somados dão 28 pontos. Então, eu continuo achando que o Ricardo Nunes corre risco. Acho que o Boulos se consolida numa vaga, mas essa vaga do Ricardo Nunes, ela corre risco em função de que, a não ser que ele consiga que uma dessas candidaturas o apoie já no primeiro turno, porque se for para um segundo turno com essa divisão, ele corre sério risco de perder o mandato. Teixeira. Ananias, uma eleição bem disputada, bem acirrada na capital São Paulo. No entanto, eu acredito que quando chegar mais perto do dia do voto, do dia da eleição, o eleitorado de um espectro ou de outro vai acabar se decidindo por aquele candidato, agora pré-candidato, que demonstre mais chances de chegada a um segundo turno ou de se sagrar vitorioso nessa disputa para a prefeitura. Então, o Ricardo Nunes concorre no mesmo campo que o Pablo Marçal, ali também que a Maria Helena do Novo, e eu observo que quando estiver perto da eleição, eu imagino que o eleitor vai optar com aquele pragmatismo por um desses nomes, o que aparecer mais bem posicionado nessa reta final da campanha. Já o Guilherme Boulos, eu concordo com o seu Zé Osmando, tem o apoio do presidente Lula. Vale reiterar que o presidente Lula saiu vitorioso na eleição na capital, São Paulo, em 2022. Obteve realmente uma votação histórica na capital. Então, é um apoio que tem muito peso na capital, São Paulo. Então, o Guilherme Boulos, eu acredito que ele já está garantido, sim, em um eventual segundo turno. Claro que tem candidaturas fortes, como a candidatura da Tabata Amaral e do José Luiz da Atena. Mas o mesmo pragmatismo que eu acredito que a direita, a extrema-direita, fará em prol de Ricardo Nunes, também será feito em prol do Guilherme Boulos, Ananias. E no segundo turno, eu não me arrisco a dizer quem é que sai vitorioso. Aí, olha, consolidada a eleição de segundo turno, a gente vê pelos números.
difícil falar 3 meses antes que vai ter segundo turno, mas aí, nesse caso, a gente não vê a condição de, nesse momento, ninguém disparando para ganhar no primeiro turno. O que a gente percebe é que, fato novo, na campanha de Nunes, a definição do vice, a entrada de Pablo Marçal, a entrada de Datena, Boulos segue ali no mesmo patamar, Nunes que não cresce, não dispara, continua mesmo estando no mandato. Eu quero o seu resumão, Kátia. Eu acho que é segundo turno, porque não vejo agora nem Tabata, nem Pablo Marçal desistindo, porque eles têm planos futuros. E aí serão os dois os agentes aí, causadores efetivamente do segundo turno. E a Tabata quer se firmar como uma liderança política, né, jovem aí do campo da centro-esquerda, e o Pablo Marçal a mesma coisa no campo da direita. E eu acho que os dois não vão desistir agora, acho que os dois vão realmente empurrar para o segundo turno, exatamente para chegar lá com mais, vamos dizer assim, valorização, né, do ponto de vista da negociação realmente. E também porque é a eleição de São Paulo, a gente está falando aqui, a gente está falando da eleição de São Paulo. É uma eleição que coloca, né, catapulta aí os nomes que dela participam para o nacional, né? E esse é tanto o desejo da Tabata como do Nunes, ou do Pablo Marçal. E se desistirem agora já para apoiar ou o Nunes ou o Boulos, eles vão perder muito nesse sentido. Então, eu agora, nesse momento, eu vejo segundo turno por causa disso. Porque está claro que o percentual deles é que está fazendo levar a eleição para o segundo turno. Esse é o retrato de hoje da eleição em São Paulo. Vamos agora para o Rio de Janeiro, a capital carioca, os números. Vamos começar com a ficha técnica. Também pesquisa Datafolha. 840 eleitores, de 2 a 4, margem de erro de 3 pontos, nível de confiança 95 e o registro é o RJ 06701/2024. Vamos então ao desempenho dos pré-candidatos. Na tela, intenção de voto estimulada para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Franci. Eduardo Paes, atual prefeito do PSD, 53%. Tarcísio Mota, PSOL, 9%. Delegado Ramagem, PL, 7%. Juliette Panjota, do Unidade Popular, 3%. O Ciro Garcia, PSTU, 3%. Rodrigo Amorim, União Brasil, 2%. E Marcelo Queiroz, Progressistas, 2%. Tem mais, vamos lá. Dani Balbi, PCdoB, 1%. Carol Esponza, Novo, 0%. Branco, nulo ou nenhum, 14%. Não sabem ou não opinam, 5%. Eu disse na abertura que as pesquisas traziam cenários de disputa acirrada e outros nem tanto. Aí tá tranquilo, Osmano. Mais uma vez, eu chamo a atenção para um fato. São duas capitais, as duas mais importantes do país, com o Rio de Janeiro uma cidade extremamente politizada, sempre foi, que tem um prefeito que tem tudo para ganhar a eleição, o Eduardo Paes. Mas o que me chama a atenção mais uma vez é o fato de que o Bolsonaro, nessas duas capitais, não está tendo peso. Em São Paulo, ele entrou diretamente na campanha, fez eventos em São Paulo, indicou o vice, impôs a candidatura do vice, contrariando outros partidos que queriam fazer a indicação, colocou lá um ex-comandante da Rota. E no Rio de Janeiro, que é a terra é o terreno do bolsonarismo, é o nascedouro do Bolsonaro e dos filhos, onde eles têm a maior influência política, ele e todos aqueles aliados que a gente conhece. O Ramagem, que foi braço direito do Bolsonaro no governo, inclusive para negócios assim que estão sendo investigados, não está tendo demonstração de força lá dentro, e ele já é o terceiro, com 7 pontos percentuais. Então, não sei, mas eu acho que essa eleição caminha para um comprometimento sério
dos sonhos dos bolsonaristas para 2026. Olha, vamos reafirmar aí com os números do Osmando. Os números que o Osmando trouxe, tá aí, olha, o Paes 53%, o Tarcísio 9%, que não é o Tarcísio de Freitas, é o Tarcísio, gente, é do PSOL. E o delegado Ramagem, do PL, com 7%. O Ramagem é o candidato do Bolsonaro. O Paes é o candidato do Lula, Franci. Ananias, por isso que eu costumo sinalizar que a gestão municipal fala por si. A polarização nacional não é tão determinante em uma eleição municipal, quando se tem um prefeito buscando a reeleição. No caso do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes tem uma gestão bem avaliada. Então lá ele tem uma facilidade para, inclusive, ser reeleito em primeiro turno. Não é o mesmo caso de São Paulo, em que Ricardo Nunes não é aprovado pela maioria do eleitor paulista. Então, no caso do Rio de Janeiro, eu vejo que não tem jogo. Já em São Paulo tem jogo, porque o Ricardo Nunes é mal avaliado. Então, por mais que o Ramagem tenha feito, inclusive, um movimento de se aproximar de outros eleitorados que não o eleitorado bolsonarista, um exemplo é que a pré-campanha dele foi lançada na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, uma escola de samba com raízes negras, pretas, com a africanidade. Mesmo assim ele não consegue reverter a percepção que uma parcela do eleitorado tem em relação ao Alexandre Ramagem. Além disso, o Eduardo Paes tem feito uma gestão muito bem avaliada. Recentemente, inclusive, ele entregou todo um conjunto habitacional ali suplantando uma favela, a comunidade do Aço, na zona oeste do Rio de Janeiro, que há mais de 50 anos vivia em condições insalubres. Então, é um prefeito que está mostrando trabalho e isso reflete nessa pesquisa de intenção de voto. O França fala com conhecimento, teve recentemente no Rio de Janeiro, pegou no pulso da população e sabe, conhece. E afirme, os números não mentem, mostram. Eduardo Paes bem avaliado na capital carioca. Agora, você está nessa situação em casa, eu me refiro ao ex-presidente Bolsonaro, ao bolsonarismo, é incômodo, hein, Cátia? Pois é, o seu Zé tocou num ponto muito importante e é claramente aí um reflexo da nossa polarização que ainda vem, né, da eleição presidencial, o que é mais grave, porque são, como o seu Zé disse, são os principais colégios eleitorais do país, é onde ele reverbera para o resto do país. Recentemente, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro falou que 2026 passa por 2024, não é? Então, ele sabe que o partido, aí, o seu lado, a sua base, precisa fazer prefeitos, precisam se reafirmar, mas já começa não muito bem nos dois principais colégios eleitorais do país. E, nesse caso, o Rio de Janeiro, assim, o carioca, quem vive no Rio e conhece, sabe muito bem ali, ou apoia ou não vota de forma alguma aí no bolsonarismo, né, na família Bolsonaro, porque é o reduto deles, é onde se firmaram como políticos, onde tem grandes apoios, mas a situação não está complicada. Não está boa, não. Vamos para BH, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Quais são os dados técnicos? A ficha técnica da pesquisa, também Datafolha, 616 eleitores, de 2 a 4 de julho, com a margem de erro de 4 pontos, nível de confiança de 95%. O registro é o MG 06755/2024. Vamos então aos números. Como está o retrato de hoje, a fotografia do momento, na intenção de voto estimulada para a Prefeitura de Belo Horizonte, Franci. Mauro Tramonte, do Republicanos, 19%. João Leite, PSDB, 12%. Duda Salabert, PDT, 10%. Rogério Correia, PT, 8%. Carlos Viana, Podemos, 8%. Bruno Engler, PL, 7%. E Fuad Noman, PSD, 6%. Tem mais, vamos lá. Gabriel Azevedo, MDB, 4%. Indira Xavier, Unidade Popular, 1%. Luísa Barreto, Novo, 1%. Wanderson Rocha, PSTU, 0%. Branco, nulo ou nenhum, 12%. Não sabem ou não opinam, 9%. O que mais lhe chama a atenção, Franci? Olha, Ananias, a candidata apoiada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a Maria Helena, ela aparece com
1% das Meu intenções Deus. de voto. É, Então, do partido então, dele, né? É do partido dele, É do do Novo. Partido Novo. E teve que lutar bravamente para que essa pré-candidatura dela fosse ratificada, porque havia ali um desejo de uma ala do Novo de Minas Gerais de que fosse lançada uma candidatura que tivesse viabilidade política, que fosse viável eleitoralmente. Então, com esse desempenho na pesquisa do Datafolha, se vê realmente que é uma pré-candidata que nesse momento não mostra uma viabilidade. Outro fato que eu chamo a atenção nessa pesquisa do Datafolha de Belo Horizonte, Minas Gerais, é de que a esquerda, mais uma vez, ao que parece, não vai se unir em torno de uma única candidatura em Belo Horizonte. E isso, Ananias, essa união não acontece já há 36 anos. Então, uma divisão que prejudica, inclusive, que esse grupo da esquerda, centro-esquerda, ascenda ao poder na capital mineira. Osmanda, a candidata do Zema com 1% em BH. Me chama a atenção esse fato levantado pelo Franz, de que a candidata do Zema tem apenas 1%. E outro fato que se junta a isso, a esse péssimo desempenho, é a situação do João Leite, que é o candidato do PSDB. O PSDB mandou em Minas durante muitos anos, tinha uma base fortíssima, elegia prefeito de capital e elegia prefeito das principais cidades e governador do estado. O PSDB tem apenas 12% e é difícil acreditar que ele possa ter desempenho melhor do que esse que está tendo agora. Então, isso realmente é preocupante não para mim, é claro, mas para um partido que teve tanta força como o PSDB teve no Brasil. A gente vê a situação em São Paulo hoje, tendo Datena como candidato a prefeito e em Belo Horizonte um candidato com desempenho tão ruim como está tendo. O fato de que, outro fato que o França levanta é a falta de união das esquerdas, e me parece que esse seria um quadro ideal para que as esquerdas se unissem e tentassem, pelo menos, levar essa eleição para um segundo turno. Eu acho que é uma eleição complicada, vai ser arrastada, vai ser pesquisa para saber realmente o que é que pode acontecer ali. De Aécio Neves, de Anastasia, olha a situação. Parei essa para você, Cátia. Está bem arrastada. Recife. Não, eu só queria dizer, seu Zé, o candidato do PSDB está perdendo para branco e nulo. Que coisa. Isso é... E o que o Franz falou... É sintomático, né? E o que o de uma Franz falou realmente... porque temos nomes acima de 1% no MDB, no PSD, no PT, no PDT e no PSDB. Então, assim, a tal frente ampla que o presidente Lula PSDB conseguiu... PSDB o último não, é o Aliás, PCdoB, né? PCdoB. Que o presidente Lula conseguiu fazer e que poderia realmente agora funcionar em Minas... E era a chance, né? Porque o PSDB está enfraquecido. Enfraquecido. Muito bem, vamos agora para Recife. É a situação do prefeito João Campos. Olha, o Datafolha ouviu 116 eleitores, de 2 a 4 de julho. A margem de erro de 4 pontos, nível de confiança de 95%. E o registro é o PE 09910/2024. Vamos aos números. Intenção de voto estimulada para a Prefeitura de Recife. Franci. João Campos, PSB, 75%. Daniel Coelho, PSD, 7%. Gilson Machado, PL, 6%. Dani Portela, PSOL, 3%. Técio Teles, Novo, 1%. Simone Fontana, PSTU, 1%. Branco, nulo ou nenhum, 5%. Não sabem ou não opinam, 2%. Esse garoto é um fenômeno, Osmando. Exatamente. Eu acho que o João Campos é o melhor que apareceu na política brasileira dos últimos anos. Ele, claro que vem de uma tradição do pai, que era muito querido e que tinha um futuro muito promissor pela frente, não tivesse morrido naquele acidente trágico às vésperas de uma tentativa de ser candidato à presidência da República. Mas o João Campos é realmente um fenômeno
Isso que expressa a pesquisa, dando a ele 75%, eu acompanho bem as redes sociais e acompanho o noticiário, acompanho os jornais de Pernambuco, acompanho diariamente, eu faço questão de ler na íntegra, no PDF, o Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco, e outros meios de Pernambuco, e sei o quanto esse cara é aprovado pela população e sei o quanto ele está fazendo um trabalho realmente expressivo, significativo, revolucionário, muito voltado para as camadas mais pobres, fazendo obras em periferia, fazendo um trabalho excepcional no campo da cultura, das artes, do esporte. Então, é muito difícil que quando você acerta como ele tem acertado, a resposta não venha da melhor forma possível. O cargo mais disputado nessa eleição aí, diz que é o cargo de vice do João Campos, Cátia. Pois é. E a pesquisa também revela que, assim, em abril, a adversária dele, né, que teve 43% dos votos, que é prima, a Marília Reis, sim, anunciou, declarou o apoio. Eles tiveram uma disputa muito feroz. Ele não tem nem quem poderia fazer uma frente e eu acho que muito de raciocinar que não dá para ser adversário de um gestor que está tão bem avaliado, né? E aí a Marília declarou esse apoio. Eu acredito que dentro desse percentual também vem ali aquela parte do eleitorado que ela traz com ela. O João Campos, nenhum gestor é perfeito, mas e ele é um fenômeno de comunicação, mas também porque é uma revelação em gestão, porque não dá para criar e manter uma realidade, inventar e manter uma realidade por tanto tempo, principalmente se tratando de política. E ele tanto faz como sabe comunicar. E aí o resultado está nessa pesquisa. E o cargo de vice, realmente, a indicação de vice está disputadíssima, já gerou, inclusive, vamos dizer assim, algumas celeumas. O caso de Recife é um caso contrário a Belo Horizonte, porque ali as duas principais forças eram praticamente do mesmo campo político, estão unidas, acabei de falar da prima dele. Então, aí é primeiro turno e vem se colocando como uma expressiva liderança nacional. Olha, porque a vice... E não é por um político ou outro. Não foi o presidente, não é porque o presidente Lula coloca, não é porque... É porque realmente eu acompanho muito o que tem ali nas redes sociais, que eu gosto, o termômetro ele está nos comentários. E a quantidade de eleitores de outros estados que conhecem João Campos, né? e o acompanham é enorme. É enorme. E a vice é tão disputada porque ele vai para o governo daqui a 2 anos e o vice será prefeito, caso reeleição e tal e tudo mais. Claro que tem que esperar o resultado da urna, mas essa é a projeção. Francis. Ananias, a Cátia citou o apoio da Marília Reis ao João Campos e é interessante observar que aquela eleição há 4 anos, que foi uma das mais disputadas do país, inclusive um pleito muito virulento, com fake news, com ataques de âmbito pessoal, agora, 4 anos depois, Recife tem um dos cenários em que se aponta para uma decisão em primeiro turno com uma margem muito grande. Então, quem poderia ali fazer frente ao João Campos nessa eleição na capital pernambucana seria o candidato apoiado pela governadora Raquel Lira, do PSD, que no caso é o Daniel Coelho, o segundo colocado no levantamento, com 7%. Mas ele está ali com 10 vezes menos, mais de 10 vezes menos do que o João Campos, que é amplo favorito. Em terceiro lugar na pesquisa aparece o ex-ministro de Jair Bolsonaro, o Gilson Machado. Ele que é conhecido por ser sanfoneiro, por ter uma banda. E é tão difícil enfrentar o João Campos, Ananias, que o Gilson Machado está tendo que recorrer até a certos vídeos para se mostrar como uma figura popular, como um vídeo que ele gravou ali tomando um banho de gato
num banheiro de um Banho de aeroporto gato? em São Luís, Maranhão, isso. Então, até mesmo uma apelação para esses vídeos, para se mostrar como um homem do povo, um homem popular, está sendo necessário para tentar enfrentar o João Campos, uma tarefa hercúlea, muito difícil. Para mim, não ocorrendo uma hecatombe, João Campos vai ser reeleito facilmente. O Gilson Machado é o ex-ministro do Bolsonaro, né, do Isso. turismo, né? Isso. O ex-presidente Bolsonaro. Rapaz, as notícias não estão boas, né, para os candidatos do ex-presidente. Mostramos aqui Rio, São Paulo, Recife. Realmente, essa eleição de 24 vai dizer muito sobre 2026. A gente vai, claro, acompanhar, mostrar tudo.